O som rítmico do meu martelo contra a bigorna é a única canção que restou para embalar as minhas lembranças mais profundas. Aqui, nesta oficina saturada pelo cheiro de ferro quente e carvão, eu vi o nascimento e a queda de lendas que o tempo insiste em transformar em meros mitos distantes. Sou apenas o velho armeiro, um homem cujas mãos, hoje calejadas e trêmulas, já moldaram o aço que decidiu o destino de nações inteiras no passado. As pessoas que passam por aqui veem apenas ferramentas de guerra, mas eu enxergo o peso invisível da honra e o sacrifício de sangue impregnado em cada peça forjada. O verdadeiro guerreiro não nasce no momento em que empunha uma espada pela primeira vez, mas no instante em que compreende que sua vida já não lhe pertence mais. A glória é uma amante cruel, e o aço é um mestre exigente que cobra um preço alto demais para aqueles que buscam a eternidade através da violência. Lembro-me vivamente da sombra que se alongava sobre as areias de Esparta quando o rei Leônidas decidiu marchar em direção ao seu destino inevitável. Ele não era apenas um governante guiando soldados. Ele era a personificação da resistência contra a maré opressora que vinha do Oriente. O ar estava denso, carregado com a promessa de uma tempestade de flechas que obscureceria o sol de meio-dia. No entanto, o momento mais pesado não foi o choque dos escudos, mas a despedida silenciosa. Antes de partir para o desfiladeiro das Termópilas, Leônidas parou diante de sua esposa, Gorgo. Naquele olhar trocado entre o rei e sua rainha, não havia espaço para o medo, apenas para uma aceitação dolorosa do fim. Ele sabia, e ela também, que os deuses não lhe permitiriam o retorno ao calor do lar. O sacrifício de Leônidas começou muito antes do primeiro persa cair. Começou quando ele escolheu a liberdade de seu povo acima da sua própria existência. Nas portas de fogo, cercado por muros de bronze e carne, ele enfrentou o dilema humano entre a sobrevivência e o dever sagrado, provando que um homem livre é mais perigoso do que 1000 escravos acorrentados. Entretanto, até a fortaleza mais impenetrável possui uma rachadura oculta e perigosa. Enquanto a bravura espartana desafiava a lógica nas passagens estreitas, uma escuridão rasteira se aproximava pelos caminhos laterais da montanha. Efialtes, consumido pela própria ganância e pelo ressentimento de ser um rejeitado, tornou-se a personificação da traição, que pode derrubar o mais nobre dos exércitos. Ele não usou a força bruta para vencer, mas o conhecimento de segredos sombrios para vender a vida de seus próprios irmãos de sangue. Essa é a lição que o aço me ensinou ao longo dos anos. Você pode forjar a lâmina mais resistente do mundo, mas ela nada vale se for empunhada por mãos movidas pela desonra. A traição de Efialtes agiu como um veneno, revelando que a maior ameaça a um herói não é a espada do adversário, mas a facada nas costas. Cruzando os oceanos cinzentos em direção ao norte, onde o gelo nunca perdoa os fracos, encontramos outro tipo de fúria indomável. Ragnar Lothbrok não era movido apenas pela sede de conquista, mas por uma visão que ultrapassava as fronteiras do seu mundo conhecido. Ele carregava em seus ombros a esperança de um futuro próspero para seus filhos, um desejo de que eles não precisassem viver apenas da pilhagem e da dor constante. No entanto, o peso da coroa de um rei guerreiro é esmagador e solitário. Cada vitória trazia consigo uma nova cicatriz na alma e a perda de companheiros que haviam jurado lealdade até o Valhalla. Ragnar vivia na corda bamba entre o amor pela sua família e a vingança implacável que o transformou em uma lenda temida em todo o continente. Ele descobriu que o trono não é feito de ouro, mas das escolhas difíceis que deixam um homem sozinho no topo do mundo, cercado apenas por corvos e memórias amargas. Eu me pergunto, enquanto vejo as faíscas saltarem da minha bigorna, se a força física é realmente suficiente quando a alma já está em pedaços. Seria o maior guerreiro aquele que nunca cai, ou aquele que, mesmo caído, encontra motivos para se levantar e continuar. A história nos mostra que o maior combate não acontece no campo de batalha, mas dentro do peito de cada um desses homens. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Há uma pergunta que ainda não respondi. Pode um homem vencer a própria escuridão quando o mundo inteiro exige que ele seja apenas um monstro? A resposta está escondida nas sombras do passado. O brilho do metal que agora esfria sobre a minha bancada me faz pensar em outro homem que, assim como este ferro, precisou ser dobrado e martelado inúmeras vezes antes de encontrar sua verdadeira forma. Miyamoto Musashi não começou sua jornada como um sábio de espírito elevado, mas sim como um animal selvagem, uma força da natureza desprovida de direção ou propósito que não fosse a sobrevivência imediata. Em sua juventude, ele era conhecido apenas pela violência bruta, um jovem chamado Takezo, que via na lâmina apenas um instrumento de morte e afirmação de ego. No entanto, o aço ensina que a dureza sem flexibilidade leva inevitavelmente à quebra total sob pressão.
A transformação de Musashi em um Ronin andarilho foi, na verdade, uma busca desesperada pela redenção através da filosofia e do autoconhecimento profundo. Ele percebeu que ser o melhor com a espada era uma maldição amarga que o condenava à solidão mais absoluta. No famoso duelo contra Sasaki Kojiro, na ilha de Ganryujima, Musashi não enfrentou apenas um rival à altura. Ele enfrentou um espelho de sua própria alma. Kojiro representava a técnica impecável e a elegância, enquanto Musashi trouxe a simplicidade brutal e a sabedoria de quem entendeu que a mente deve ser livre como o vento. Ao vencer, ele não sentiu o sabor doce da glória, mas o amargo vazio de ter apagado uma luz tão brilhante quanto a sua. Ali, no silêncio da praia, ele compreendeu que a perfeição técnica é um caminho deserto onde o vencedor caminha sempre acompanhado apenas pelo fantasma dos que derrotou pelo caminho. Enquanto o vento sopra as cinzas da minha oficina, minha mente viaja para as areias escaldantes do deserto, onde a honra tomou uma forma diferente, vestida em túnicas de seda e armaduras de escamas reluzentes. Saladino, o cavaleiro do deserto, provou ao mundo que a grandeza de um guerreiro é medida pelo tamanho da sua misericórdia, e não pela extensão de suas conquistas territoriais. Em uma era de cruzadas sangrentas, onde o fanatismo cegava a razão, ele se ergueu como um farol de nobreza e ética. Lembro-me das histórias sobre seu respeito mútuo pelo rei Ricardo Coração de Leão. Quando Ricardo adoeceu gravemente em meio ao caos da batalha, Saladino não enviou assassinos para terminar o serviço, mas sim cavalos carregados com frutas frescas e neve para aliviar a febre do seu inimigo. Havia um pacto silencioso de dignidade entre eles que transcendia as fronteiras do ódio religioso e da guerra santa. No entanto, o peso emocional sobre Saladino era titânico. Enquanto seu próprio povo exigia vingança imediata e o sangue de todos os invasores, ele escolhia o caminho mais difícil de poupar vidas sempre que podia. Ele carregava o fardo constante de ser um homem justo em um mundo que clamava desesperadamente por monstros, provando que a compaixão pode ser uma arma muito mais poderosa do que qualquer lâmina de aço que eu possa forjar nesta bigorna. Eu olho para as minhas próprias cicatrizes agora, traços profundos na pele que contam histórias que o tempo teima em apagar. Elas não são apenas marcas de queimaduras acidentais, causadas por fagulhas rebeldes. São registros geográficos de uma vida inteira, dedicada a entender a destruição. Eu conheci esses legados de perto, pois cada arma que saiu deste fogo carregava uma parte da alma de quem a empunhou. Vi a ascensão de impérios, que acreditavam ser eternos, como o domínio mongol de Genghis Khan. Aqueles guerreiros das estepes eram como uma tempestade imparável, testando diariamente os limites entre a humanidade e a crueldade absoluta. A arrogância dos mongóis trouxe o mundo conhecido aos seus pés, mas também revelou a fragilidade extrema do poder, quando ele é construído apenas sobre pilhas de cinzas e cadáveres. Genghis Khan não apenas conquistou terras, ele moldou o destino de nações através de uma fúria disciplinada que ignorava a fadiga. Mas mesmo ele, em sua glória, teve que encarar o fato de que nenhum império é vasto o suficiente para abrigar a alma de um homem que nunca encontrou a paz interior. O fogo da minha forja começa a oscilar de maneira inquietante, lançando sombras longas contra as paredes de pedra fria da oficina. Há algo que eu não contei a ninguém, um segredo guardado sob o calor das brasas. Enquanto o mundo se perdia em guerras intermináveis, eu estive aqui, preparando algo que desafia toda a lógica da minha profissão. Uma última obra está repousando sob as brasas, algo que não foi encomendado por nenhum rei ou general orgulhoso. O metal parece pulsar com uma urgência sombria, como se estivesse consciente do propósito terrível para o qual foi destinado. Sinto o ar ao meu redor ficar mais denso e pesado, um frio estranho que não deveria existir tão perto desta forja incandescente. O guerreiro mais perigoso que já caminhou sobre a terra, alguém cuja fama não está nos livros de história, mas nos sussurros de medo dos antigos. Está a caminho para reclamar o que é seu por direito. E quando ele finalmente chegar, todas as histórias que contei parecerão apenas um prelúdio para a escuridão que está prestes a se revelar por completo diante de todos nós. O calor da forja agora me traz a imagem de uma chama que ardia não apenas pela guerra, mas por um laço que o tempo não ousou apagar. Nas crônicas de um Japão tingido de carmesim, surge a figura de Tomoe Gozen, a Onamusha, que desafiou a ordem natural de um mundo dominado por homens e espadas. Ela não lutava por glória vazia ou por terras distantes. Cada golpe de sua naginata era um poema de lealdade absoluta ao seu senhor, Minamoto no Yoshinaka. No campo de batalha de Awazu, enquanto o destino se fechava como uma armadilha sobre eles, Tomoe não recuou. Sua fúria era uma dança mortal, uma mistura de amor e dever que a tornava mais temível do que qualquer exército de samurais veteranos. Mas o verdadeiro clímax de sua jornada não foi a vitória sangrenta.
mas o sacrifício emocional de ter que se afastar por ordem expressa de seu mestre, para permitir que ele morresse com a honra intacta e a dignidade preservada. Ela compreendeu, em meio ao caos das flechas que cruzavam o céu cinzento, que a maior força de um guerreiro reside na capacidade de carregar a dor da sobrevivência quando todos os outros já se foram, transformando sua solidão em um monumento eterno de fidelidade e resistência silenciosa. Enquanto os metal que eu moldo toma sua forma final sob o impacto rítmico, a verdade sobre a minha própria identidade começa a pesar mais do que o martelo pesado em minhas mãos cansadas e trêmulas. Vocês me veem apenas como um ferreiro, um velho exausto que conta histórias para passar as horas frias de um inverno que parece nunca ter fim. Mas as cicatrizes que mencionei não foram ganhas apenas na forja entre fagulhas de ferro e brasa. Eu já fui um deles. Eu fui um guerreiro que atravessou campos encharcados de sangue, acreditando cegamente que a paz poderia ser forjada através da ponta afiada de uma lâmina fria. Eu desertei, não por covardia diante da morte iminente, mas por não suportar mais o eco ensurdecedor dos gritos silenciosos das vidas que interrompi com minhas próprias mãos. A culpa é uma sombra densa que nenhum sol, por mais brilhante que seja, consegue dissipar por completo de uma alma maculada. Hoje, com os cabelos brancos e a pele curtida pelo fogo, entendo que o título de melhor guerreiro não pertence ao conquistador que subjuga impérios, ou ao duelista que nunca conheceu a derrota. O verdadeiro campeão é aquele que consegue conquistar a si mesmo, domando os monstros internos que a guerra inevitavelmente desperta. A redenção não é um destino geográfico, mas um caminho tortuoso que exige mais coragem do que qualquer carga de cavalaria pesada contra um muro de escudos. Neste momento, as chamas da minha forja parecem projetar sombras dançantes de todos aqueles que citei em minhas narrativas. Vejo Leônidas não no momento de sua morte heróica, mas no segundo exato em que seus olhos encontraram os de Gorgo pela última vez, cheios de uma dúvida humana, frágil e pungente. Vejo Ragnar Lothbrok não como um rei temido, mas como um pai que temia o futuro incerto que deixaria para seus filhos em um mundo de corvos e traições. Vejo Musashi soltando o remo na areia de Ganryujima, sentindo o peso esmagador de ser o melhor em algo que traz apenas o vazio absoluto. Vejo Saladino chorando em silêncio pela destruição necessária para manter seus princípios elevados, e Tomoe cavalgando para longe de sua própria alma no crepúsculo de Awazu. Todos eles, em seus momentos de maior dor, dúvida e incerteza, provaram que a verdadeira batalha não é contra o inimigo externo, mas contra a própria escuridão que habita em nós. O heroísmo autêntico não está na ausência de medo ou na perfeição do corte da espada, mas na humanidade que resiste e brilha mesmo sob o peso de 1000 armaduras de ferro. A peça que eu estava guardando sob as brasas está finalmente pronta para ser revelada ao mundo. O metal brilha com um fulgor calmo e sereno, desprovido da sede de sangue que costumava caracterizar todas as minhas criações de juventude. Eu não forjei uma espada para o guerreiro perigoso que estava por vir buscar seu prêmio sombrio. Eu forjei uma foice, uma ferramenta simples de colheita destinada a alimentar e não a destruir. O guerreiro mais perigoso de todos, aquele que eu tanto esperava, era a minha própria consciência batendo à porta do meu coração, exigindo que eu finalmente depusesse as armas do espírito e encontrasse o descanso. Ao transformar o instrumento de morte em uma ferramenta de vida, encerro o ciclo de violência que consumiu minha vida inteira. A paz não é apenas a ausência de guerra, é a vitória definitiva de quem escolhe cultivar o solo em vez de regá-lo com o sangue de seus semelhantes. O fogo da minha oficina pode agora se apagar lentamente, pois a obra da minha vida está concluída. Agora, enquanto as últimas faíscas desaparecem no ar frio da noite estrelada, eu deixo uma pergunta para você que me ouviu até aqui com paciência. Olhe para as suas próprias mãos e para os conflitos invisíveis que você carrega todos os dias. Qual batalha você está lutando hoje e por quem você realmente estaria disposto a dar a sua vida? A verdadeira força não reside no que você destrói com o seu poder, mas no que você decide proteger com o seu amor.